A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. E esses meios? Além desse meio que a gente tem, quais outros meios a gente tem de comunicação? E o que as revistas e o que a revista Defisa tem a ver com tudo isso? Vamos ver. Alô, Brasil! Como vocês estão hoje? Eu espero que bem. Eu falei, vamos ver, mas vamos ouvir, vamos sentir, vamos experienciar este momento maravilhoso que é conversar sobre essa revista. E eu, Juliana, sou uma mulher parda, né, de cabelos cacheados, vermelhos, na altura já tá no meio das costas, porque eu deixei crescer mesmo. Uso um óculos mais redondo, de armação dourada. Tenho também um piercing dourado no nariz. E eu tô com uma blusinha hoje, especialmente, não é do pijama, viu, gente? Acreditem, é uma blusinha marrom bonitinha. E eu tô aqui com nosso amigo de bancada, Gustavo Nalva. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Olha, que eu sou um rapaz branco, gordo, com a cara quadrada, com os cantos arredondados. E eu tenho barba, uma barba não muito comprida, meio falha. E eu sou cabeludo, só que o meu cabelo tá preso hoje, é isso. Tô ansioso pra falar mais sobre acessibilidade aqui, hein? Eu acho que vai ser a dobradinha do episódio de acessibilidade, né? Ó, estamos cada vez mais aqui sendo acessíveis. E mais que falar sobre acessibilidade, falar realmente da produção, né? A gente acaba falando sobre acessibilidade, mas não com pessoas com deficiência. Isso é um erro sempre muito errado. Então a gente tem sempre que estar fazendo com e não para. Sempre, né? Então aqui eu tenho também, a gente tem aqui na nossa bancada e a gente tá aqui com duas representantes e participantes aqui da revista, Alexandra Martins. Oi, gente, tudo bom? Primeiramente, queria estar agradecendo pelo convite dessa conversa hoje. Eu sou a Alexandra Martins. Eu tenho um cabelo preto curto, com as manchas, com as pontas mais esbranquiçadas. Estou usando um fone de ouvido grande, de tom azulado. Uso um óculos arredondado pequeno, aro de cor cinza. Estou usando uma camiseta branca. E atrás de mim, é importante, tem uma bandeira grande, que é uma bandeira do Orgulho Gago, que são duas ondas entrelaçadas entre si, né? Ondas de tons meio azuis, esverdeados, um pouco diferentes, e sou uma das fundadoras da revista Defisas. Massa. E no resto, daqui a pouco a gente vai saber mais sobre a Alexandra, mas agora eu quero também saber um pouquinho sobre Prisca Rosa. Fala um pouquinho aí. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Prisca Rosa, ou vulgo Priscila, né? Eu sou uma mulher branca com os cabelos crespos na altura do ombro, pintado de vermelho. Tenho o rosto arredondado, estou usando um óculos arredondado com um aro preto e na parte de cima, junto às sobrancelhas, quadrado, e o restante arredondado e as hastes brancas. Estou com um moletom do Snoopy. E falo do interior do Rio Grande do Sul, do centro do estado, em Santa Maria. Obrigada, gente, pela oportunidade. E é isso. A revista Defisas agradece. E a gente quer saber agora, né? A gente vai falar um pouquinho mais da revista, mas principalmente como que vocês chegaram até aqui, como que surgiu essa ideia dessa revista, o que motivou realmente vocês a ter esse espaço mesmo, a criar um espaço feito por pessoas com deficiência, para pessoas com deficiência, para todos, né? De fato. Como que vocês chegaram até aqui? Conta um pouquinho da história de vocês e como isso influenciou na criação da revista. Sim, basicamente a revista, né, ela ficou, digamos assim, 5 anos engavetada, até que eu, Priscila, conseguisse encontrar parceiras de trabalho.
né? Ela nasce a partir do meu, enfim, da pós-graduação que eu estava fazendo. Eu tinha sofrido um acidente de trabalho em sala de ensaio e eu fiquei durante muitos anos me perguntando que atriz eu era, essa atriz que, enfim, tinha perdido mobilidade, que acabou desenvolvendo a fibromialgia. E a coisa que eu mais sentia falta, na verdade, era de artistas, principalmente nas artes cênicas, especificamente, né, no teatro, de pessoas com quem eu pudesse me espelhar. Porque a minha formação, ela no teatro, né, a minha formação foi em teatro, interpretação, bacharelado em interpretação, era muito rígida, né, um ator salta, um ator corre, um ator faz acrobacia, e eu me vi num estado em que eu tive que aprender a caminhar, coisas muito básicas. Então a revista, o primeiro insight que tive foi aí, até que a gente foi fazer uma residência artística, Resisto, no ano, que ano foi, Xandro? Foi 2023? Eu não recordo. Foi 22, eu acho. 22? Aí eu não vou recordar, gente, para dizer para vocês, em que nós éramos só mulheres com deficiência. Casualmente ficou só mulheres com deficiência. E ali eu conheci a Alexandra e a Ana do Vale também, que é uma das fundadoras da revista. E passado a residência, eu convidei, né, as gurias, né, vamos quem sabe montar enfim, uma publicação em que a gente possa contemplar esses corpos, porque eu não sei, Alexandra, mas eu sei que a Ana, sim, porque essa, inclusive, é uma coisa que está na live com ela, que sempre me incomodou muito pessoas que não têm deficiência falando de metodologia, falando de fazer artístico sem ter a deficiência, e eu não tinha onde me espelhar, e eu acho que essa é uma coisa bem recorrente, principalmente dentro do teatro, assim. Pronto, é isso, né, que você falou, assim, eu lembro que a gente estava conversando alguma coisa sobre a falta de espaços e oportunidades para artistas DEF aqui no Brasil, e aí você me comentou dessa vontade ou desse sonho de falar, então bora ver de fazer algum tipo de revista, algum Instagram, algum site, alguma coisa que seja voltada não só para esse público, mas que a gente possa estar colocando as pessoas para ter que apresentar os seus trabalhos, né? E aí eu lembro que, em paralelo, na época, eu estava como diretora de comunicação da Parada do Orgulho da Pessoa com Deficiência, né? Que eu atuei por uns 2 anos lá, primeiro como diretora de comunicação e depois como diretora de acessibilidade. Mas como eu sou a artista, meio que eu trocava ideias com o Everton, que é o diretor de cultura e arte, e ele me falava de muitas coisas que eu já estava meio que percebendo já desse campo, né? O quanto que tinham muitos artistas para poucos espaços, artistas às vezes, tipo assim, com 10 anos de carreira, mas nunca tinham, sei lá, tipo, gravado um disco ou, tipo, que uma música, pessoas que tinham um trabalho de vários anos, mas que ninguém conhecia, assim. Ou algumas coisas mais simples, sei lá, tipo, umas pessoas que tinham um trabalho grande, mas que não tinha base, como, sei lá, não tinha um portfólio, não tinha nenhuma mini bio, entendeu? Assim, então a gente começou a ver esse tipo de perfil que era de pessoas com uma experiência, que muitas delas não eram nenhuma experiência que vieram da academia, não. Foram de outros espaços, mas não eram da academia. Enfim, eu acho que é isso, assim, mas tinham as suas artes, as suas construções, mas tudo muito solto, assim, né? Então, por vezes, eu tinha que ajudar ele a fazer uma mini bio, a ter que organizar, né, alguma coisa, a ter que orientar como fazer uma foto, tipo, uma foto mais profissional, que ia lá pro card, enfim. Então,
meio que em paralelo eu estava vendo que tinha um quadro e que tinha uma demanda, né? E que tinha um público. Então, quando a Priscila veio, foi meio que um insight de, poxa, eu acho que dá para mobilizar essa população, essas pessoas de alguma forma, né? E aí eu acho que é interessante, né, quando a Priscila fala de uma sensação que é parecida com a da Ana, nesse sentido de, poxa, de ter muita gente sem deficiência, mas atuando com e dentro ou no meio, eu acho que vale fazer um adendo de um lugar de diferenciação, porque é isso, né? Acho que pessoas com deficiência é esse grande guarda-chuva que as experiências elas não são as mesmas, né? Então, como a Exatamente. gagueira não é considerada uma deficiência, eu acho que eu entrei meio, entre aspas, tarde nesse universo, né? Porque primeiro eu tive que, como a gente fala, de sair do armário da gagueira para depois ter que me letrar para entender que a gagueira é uma deficiência e esse meu ponto de vista não é um consenso entre as pessoas que são gagas, enfim, então até eu conseguir ter uma experiência para ter um pensamento crítico ou uma coisa assim, é isso, assim, só para dizer também que nunca, assim, não é que nunca me veio, assim, mas eu acho que como eu estava numa coisa mais prática na parada e como DFistas, eu não tive não tive muitos espaços presenciais percebendo esse tipo de quadro, entendeu? Me parece, Xanda, eu vou te interromper, é que talvez no processo tu também estivesse, eu não sei se é isso também, acho que passando por um processo de autoapropriação, justamente porque tem algumas partes, né, do pessoal do movimento da gagueira que não entende, e é interessante tu trazer isso, foi uma coisa que eu aprendi com a Xanda, que tem lugares, né, no mundo em que a gagueira é considerada deficiência, aqui no Brasil não, né, mas ainda não, porque eu acho que isso ela tem que entrar sim, mas eu acho que a Xanda estava, me parece assim que tu tá nesse processo, estava agora acredito que não, nesse processo de apropriação que eu passei enquanto lá um pouquinho mais atrás ali na pós, né, de entender que aquele era o meu lugar e que não me, enfim, que eu queria fugir dessa lógica da superação. Acho que isso é bem importante, assim, a Defícias trazer para os nossos artistas e para quem está lendo que isso não é uma arte feita só para pessoas com deficiência, isso é um trabalho feito para todos e que a gente não quer exaltar a lógica da superação e sim das potências, né, do trabalho, enfim. E eu acho que essa apropriação tem a ver com as outras apropriações que a gente tem lá, né, tipo assim, lá na nossa vida, né? Acho que Uhum. a própria a apropriação de se entender enquanto uma artista def, né, por exemplo, acho que também é um processo que, de alguma forma, eu acho que a Defisas ela mobiliza também, né? Sinceramente, eu acho que sim, e acho que me parece, assim, uma coisa que me marcou muito que a Alexandra falou nessa residência que a gente se conheceu, e que eu vi que ela ficou, que isso tocou e me tocou muito, que eu disse, e que a gente estava conversando, eu estava falando do meu trabalho, do momento em que eu percebi que eu, uma mulher branca, supostamente heteronormativa, com todas as jovem, porque eu tive esse acidente de trabalho com 21 anos, com um corpo, né, digamos assim, como é que a gente chama? Não vou lembrar agora, mas forte, viril, e todas essas coisas aí, né, me vi naquele lugar que o médico chegou para mim, sim, você hoje em dia é uma mulher com deficiência, né, tem essa perda motora, então acho que o trabalho da Defícias e também da gente, querendo ou não, é esse
fazer com que as pessoas consigam se identificar e que tá tudo certo. O futuro é DF, gente. Quem não envelhecer é porque ficou no meio do caminho, porque a gente envelhece, a gente tem perda motora, uns vão ter antes, espero que não, outros vão nascer, seja, né, é importante a gente frisar que a questão da deficiência, ela é múltipla, né, a Xanda fala da questão da gagueira, e eu vou falar de uma perda motora e de uma deficiência multissensória pela função da fibromialgia. A Ana, né, a gente está falando no caso das gestoras, a Ana também é multi-DEF, né, então cada um de nós tem uma particularidade e tá tudo certo. Edu O foi. Eu pego uma frase dele, do Cartos Bípedes. É o meu. Aquela epígrafe, né? A primeira frase assim, do meu TCC é um pedacinho do Cartos Bípedes. Enfim, mas é porque eu lembrei dele, porque vocês estavam falando de artistas, né? E ele é uma das referências, assim, de artistas com deficiência também, mas principalmente como uma das pessoas que estão, né, assim, reivindicando de fato, porque uma das coisas que a gente vê é que pessoas com deficiência, enfim, em qualquer área de trabalho, existem barreiras, né, impostas para elas enquanto pessoas que trabalham, pessoas que produzem, enfim, justamente porque a gente entende que o histórico, né, do entendimento das pessoas de deficiência é uma coisa de não capacidade, isso se chama capacitismo, né? E aí a gente vê essas coisas acontecendo dentro da nossa sociedade e quando a gente para, pelo menos a gente da área da cultura, né, a gente já vê que é tudo muito mais complicado justamente porque não segue uma lógica de produção capitalista por si. E aí a gente tem mais essa camada aí, né, em questão das pessoas com deficiência e do entendimento do corpo do corpo de todas enquanto artistas. E a gente fala, e é muito interessante o papel que a revista está se incluindo nisso, que é na luta pela acessibilidade financeira também, que é uma das várias acessibilidades, porque pessoas com deficiência, tipo, caraca, são consumidoras, são trabalhadoras e, tipo, da cultura. Então, tá aí trazendo esse espaço de diálogo é muito, muito, muito interessante. Eu acho que a revista traz muito esse papel, não sei se vocês entendem assim também, mas esse papel de construção conjunta, tipo, de falar que, pô, tipo assim, de construir junto e falar, ó, pessoas com deficiência, artistas existem, pessoas com deficiência, são 14,4 milhões de pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência, né, no Brasil. Então, e todas elas estão aí fazendo arte, produzindo, e que, assim, eu acho que é um dos potenciais, assim, da revista é trazer essa parceria conjunta, né, de realmente comunicação desses trabalhos. É muito legal. Eu fico bem feliz que vocês estão aqui para conversar sobre isso. É que a Prisca falou sobre o teatro, sobre ela ser artista, e um tempo atrás todo mundo sabe que eu gosto muito de história, e uns anos atrás eu entrei numa pira de estudar bastante história do teatro, né? Só que eu cometi o erro de parar nos anos 70, né? Eu não fui mais para frente ali. Então, mas eu parei justamente ali quando eu estava estudando o Teatro do Oprimido do Boal, né? E quem não sabe, o Teatro do Oprimido, ele é baseado muito na metodologia do Paulo Freire, de você usar a realidade das pessoas para comunicar, né, para fazer esse teatro e também para poder reproduzir o ensinamento na parte teatral, né? E quando ela falou sobre ser artista, sobre teatro e sobre depois essa comunicação, eu me deu um estralo aqui sobre o teatro do oprimido, que é justamente sobre isso, né? É o meio das pessoas inseridas em seu meio, reproduzindo para os seus próprios os seus correspondentes, né? Tipo o proletariado produzindo peças de teatro para o proletariado. E nisso vocês realizando uma revista, né? E eu acho muito interessante essa parte de quando a gente se é apaixonado por um tema, ou que onde a gente vê a necessidade da reprodução de um tema, ou só falar sobre, a gente mete as caras nas mídias mesmo, né? E eu acho, né, que a revista, no caso, assim como o podcast, é uma mídia barata e acessível de reprodução. Né? Então eu estava pensando sobre isso, sobre o deparar com a realidade
e a partir da realidade você ter esse embate das ideias tipo, é quase que uma relação dialética, né? Você tem a síntese, a antítese e você tem essa relação dialética. Eu esqueci o nome das coisas que uma enfrenta com a outra para dar a outra parte. Mas eu estou um pouco confuso, é porque eu estou pensando bastante. A gente é sempre assim, quando a gente começa a se embananar, é porque tem muita coisa acontecendo na nossa cabeça. O nosso podcast é assim. Eu vou anotando, porque tem umas coisas aqui que eu fiquei pensando, que a Juliana falou e também que o Gustavo falou agora. Eu vou pegar o Gustavo aqui, pensando em metodologia, informação. É interessante, Gustavo, que você fala do teatro do oprimido, né? A minha formação, ela foi tão conservadora que eu tive BUAL, claro, em História do Teatro Brasileiro, mas eu nunca tive dentro da faculdade, e claro, daí fora, né, fui ter contato, mas aí eu já estava, os outros já tinham lesionado e tudo mais. Eu não tive contato com essa metodologia, porque os professores aonde eu estava, né, eles tinham uma formação de corpo, e quando eu penso em metodologia diferenciada, que é uma coisa que na minha escrita eu trago sempre, metodologias para corpos ditos pelo capital, divergentes, corpos dissidentes, né, é uma metodologia, assim, que teria e acolhe corpos como os meus e conseguem acolher. Fiquei pensando nessa pira, porque eu nunca tinha parado para pensar no teatro oprimido dessa forma. E Juliana, também fiquei pensando, né, você estava falando ali, que a impressão e que eu acho que não é só impressão, é que o corpo da pessoa com deficiência, ele é um corpo infantilizado, é óbvio, ele vai fugir de um padrão normativo, forte, essas coisas todas que a gente sabe, e é claro que bem provável ele não vai produzir como o capital quer. E a gente não está falando de uma porcentagem de 1.000, nós estamos falando de 14%, 14,6%, agora eu não lembro, de milhões de pessoas dentro de uma sociedade, de um país todo, e que supostamente depois da pandemia baixou para 9%. Mas se a gente parar para pensar nas problemáticas pós-Covid, esse número não bate. A gente não diminuiu, a gente aumentou. Então, quando eu falo, não sei o quê, o futuro EDF é isso, porque a tendência pós-Covid não é ter diminuído essa população, então é óbvio que esse corpo vai incomodar, esse corpo, ele não produz como o capital quer, ele impõe que o capital tenha que pensar uma lógica, e principalmente, eu estou falando principalmente das artes, porque aqui no Brasil, das artes do teatro, né, no Brasil a difusora é a dança, mas até então, se a gente for parar para pensar, não tem metodologias de teatro cunhadas, escritas, é isso, para um corpo com deficiência, como a própria dança faz. Edu faz isso, né? Tem uma professora aqui na UFSM que ela desenvolveu balé possível, agora a Silvia Wolff. A gente não tem isso no teatro ainda. Né? Então, é uma coisa que eu estava conversando com a Alexandra numa live, artistas, documentem o seu fazer, seja gravando, seja escrevendo, né? Enfim, desculpa, eu fui por uma outra área, mas é que eu fiquei numa pira também. Tem uma frase, né? Porque a gente está falando lá do Eduardo, e tem uma frase dele que eu gosto muito, e faz sentido se a gente for ter que pensar de modo mais geral, que ele vai dizer mais ou menos assim, de que a acessibilidade é o desejo de estar juntos. Né? Porque a gente fala muito sobre a acessibilidade como uma ferramenta, como meio quase como que um aprendizado, tipo, vou fazer um curso de acessibilidade, vou fazer um curso de audiodescrição, vou fazer um curso de livro, vou fazer uma coisa, mas aí ele, né, e aí quando ele fala de que a acessibilidade é o desejo de estar juntos, eu acho que ele amplia para uma formação de redes mesmo, sabe? Que é para, além disso, que a gente se permite ter algum tipo de encontro físico um com o outro, mas como um pode realmente ter um aprendizado e ter uma troca com o outro mesmo, né? No sentido de
E aí eu acho que a Defisas ela faz de alguma forma também essa formação tipo que de redes, né? Tipo que também, né? Porque quando a gente mostra que tem um artista X que sei lá, que tá fazendo tal tipo de poética de tal coisa, a gente tá tipo fazendo uma acessibilidade também, né? A gente está tipo fazendo com que as pessoas elas sejam vistas, mas que elas sejam reconhecidas também, né? Então eu fiz um curso faz quase um mês atrás, era um curso de arte, uma coisa mais de teoria, e aí eu sempre me apresento, sou, né, sou da Defisa, blá, 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 e aí eu jogo lá o link lá no grupo lá do Zap, né? E teve uma menina que ela me procurou, que ela era a autista, e que ela viu a revista e ela ficou com uma vontade de fazer lá o mestrado dela sobre os artistas deafs no Brasil. Por quê? Porque ela viu que existia algum tipo de referência, né? Existiam corpos, existiam nomes, existiam tipo que pessoas produzindo arte, né? E aí e isso deu a ela alguma base ou alguma tipo que segurança de que existe um campo a ser explorado, né? Então eu acho que a defesa ela também faz esse processo que talvez eu acho que a gente só vai ter uma ideia disso, acho que daqui a vários anos mesmo, né? Eu acho que o que a gente pode hoje é falar de coisas mais do fim, as coisas mais da materialidade da revista, de quantos artistas, tal, 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 tal. Mas eu acho que o que ela vai causar a médio prazo, a longo prazo, acho que realmente só mais para frente mesmo. Mas eu já vejo já que há uma movimentação de, de alguma forma. Essa é uma das coisas assim que me incomodou muito quando fui pesquisar, né? Porque a minha pós ela foi atravessada pela pandemia. A minha pesquisa era para ter sido prática, justamente porque eu ia desenvolver uma metodologia para corpos ditos despadronizados, né? E não consegui. Então, a sugestão da orientadora foi: vá coletar dados de pesquisa de pessoas que estão produzindo e o que elas estão fazendo, pensando nesse recorte da deficiência. Então, eu sempre digo uma coisa que pode parecer meio tosca e meio, sei lá, meio mãe, que as pessoas que vêm, que estão chegando, tal qual essa moça que a Alexandra fala, que elas tenham mais facilidade do que eu tive quando precisei, porque eu sigo pesquisando, eu sou chata mesmo, que elas tenham mais facilidade, né? Porque não tem dados, principalmente de metodologia. Inclusive, nessa segunda edição que a gente está indo agora, já começa a vir texto de pessoas que estão falando sobre processo metodológico, que isso é uma coisa que me interessa, porque mais do que qualquer outra coisa, a gente produz o saber artístico, mas a gente também produz teoria. Sim, olha aí, tem segunda edição chegando logo, logo, mas essa primeira foi lançada aí no começo do mês passado, né? Setembro, e aí vocês podem acompanhar. Depois a gente faz fala todos os caminhos das pedras para vocês chegarem até a Defisas, que tá bem fácil, viu, de acessar, fiquem tranquilos. Bom, foi lançado, e como foi esse processo aí de construir essa revista? E faz muito sentido quando a gente pensa nas nossas práticas dentro da cultura, assim, dentro do que a gente faz, como a gente pode. Eu acho que a gente tem que se sentir muito feliz quando a gente consegue deixar alguma coisa. Eu acho que esse podcast pra gente é muito isso. Que a gente fala que um dia a gente quer que a Museando seja um referencial. Assim, hoje a gente já meio que consegue ver nossos podcasts
em ementa, né, de matéria, algum episódio nosso, alguma coisa assim. E a gente fica muito feliz também de estar participando aqui desse processo com vocês. Quem sabe um dia aí, oi pessoal do futuro, que bom que vocês estão aqui para saber mais da Defistas. A gente fica muito feliz que vocês estejam aqui, permaneçam, porque agora vocês vão entender e vão poder aqui, ó, quotar, vocês vão poder colocar entre aspas como é que foi o processo de construir essa revista, que foi feita, né, para pessoas com deficiência e o que vocês aprenderam, estão aprendendo ainda, porque a vida é muito longa de Defistas. O que vocês estão aprendendo de tudo isso? Começou no primeiro momento, a gente, depois que as 3 ali fecharam, sim, vamos peitar, a gente começou a recrutar pessoas, né, curadores de vários segmentos. Entrou literatura, entrou audiovisual, entrou artes da cena, enfim, curadores para variadas, música, enfim, várias áreas aí. A gente tentou contemplar o máximo, a gente colocou museologia também, né. Ficamos 1 ano, a gente começou esse processo, foi em dezembro, Alexandra, não lembro, foi, né? Começou Foi. a gente começou em dezembro, só que, enfim, por vias da vida, cada um tinha seu, né, seus afazeres, o grupo começou a se dispersar, as pessoas não tinham tempo para reunião, ao que tudo indica, e aí a gente decidiu, né, acho que uns 2 meses antes de lançar, disse, vamos fazer, éramos só eu, Xanda e a Ana. E aí a gente foi montando com coisas que a gente já tinha, né? Algumas, por exemplo, a Ana do Vale tinha um ensaio da Ana Cândida, que inclusive está um monstro em mim, muito belo, um ensaio fotográfico. Ela é fotógrafa, essa artista, é uma mulher autista. A gente tinha, e aí eu fui montando o Carros Def, que tem dentro das artes visuais e dentro das artes da cena, que são, a gente traz artistas e destaques, seja né, do caso das artes da cena ou de pessoas que quisessem. Nesse primeiro caso, a gente se reuniu e foi articulando a gente botou 5 artistas. Em resumo, foi um babado, porque lidar com pessoas é lidar com pessoas. Espero que no futuro, vocês do futuro, que não exista mais capacitismo, racismo, nem homofobia, e você vai falar, caramba, em 2025, vocês ainda tinham isso? Sim, estamos lidando com isso. Espero que no futuro esteja muito melhor. Mas é isso, é babado, porque estamos lidando com pessoas e pessoas que têm agendas diferentes, né? Tem modos de vida diferente. Eu fico achando que a pandemia deu um cansaço nas coisas online em termos de organização. Então, quando alguém fala, vou criar um grupo do Zap, já me dá um nervoso. Não aguento mais grupo do Zap. Então, eu fico achando que talvez, de alguma forma, a gente tem que reaprender a se organizar à distância, que eu não sei como vai ser isso, então, e não sei nem se eu vou conseguir aprender. Mas enfim, mas no final das contas é isso. Eu acho que é importante também de dizer que entrou recentemente a Letícia também, né? Entrou após a primeira edição, entrou para fazer a parte de produção, né? Então, eu acho que a gente está fazendo com aquelas que estavam mais tipo, que dispostas e a fim de fazer e disponível também, em termos tipo, que de tempo também, né? Que é isso que a gente falou, né? A gente começou no mês de dezembro essa conversa, tivemos uma reunião no mês de janeiro, aí veio o carnaval, aí mês de março a gente chegou a fazer alguma coisa, enfim, só para setembro mesmo, né? Dia 1 de setembro a gente tipo que lançar, mas é importante lembrar que antes lá do lançamento a gente fez aqueles 2 cursos, né? Que eu cheguei a oferecer 2 cursos, Curso de que é portfólio, né? isso, né? Que foi o curso de portfólio para artistas DEF. E foi surpreendente como é que, sei lá, em 5 dias a gente teve mais de 100 inscritos, assim. Muitos inscritos, muitos inscritos, muitos inscritos.
eu fiquei assustada, fiquei meio que surpresa, porque eu não sabia que ia ter uma demanda tão grande assim, e teve, então eu acho que a gente está falando de um universo que a gente não tem ideia de como é, mas que eu acho que ele deve ser tão grande quanto a criatividade de que as pessoas têm. Então, eu acho que a gente começou ali, né, com as amigas que a gente tinha, tal, 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 e eu acho que depois do lançamento, eu acho que as pessoas estão vendo de que, olha só, esse projeto realmente existiu e está dando certo. E aí eu tô vendo que a gente está tipo que com mais gente querendo, tipo, que participar e vendo de que sim, a gente conseguiu sair do papel né, e ir para a prática mesmo, né? Então eu acho que a gente cada vez mais, eu espero de que um lançamento a mais, a gente vai tipo que meio tipo que fortificando esse caminho. Então deu para aprender muita coisa do que fazer e do que não fazer também lá para as próximas, né? É difícil, sim, né? A gente tem que conciliar, a gente tem que conversar. Os prazos, né? Às vezes um artista ficava inseguro bem no início, achando atrás essa insegurança de alguns dos nossos artistas. Meu Deus, mas será que eu publico? Meu Deus, eu não sei se tá bom, se não tá. Confia no que você está escrevendo. E aí, não sei para a Xanda, mas acho que a Xanda também tem isso de até que ponto tu, enquanto pessoa, tá, alguma coisa eu sei, mas eu não sei tudo, né? A Xanda sempre fala isso. E até que ponto tu interfere no fazer do outro, né? Sem ser invasivo, dar um direcionamento, deixar aquela pessoa segura para ela publicar, mas sem interferir no processo criativo dele, sei lá, metodológico, né? Então é um desafio, né? Lidar com o outro e eticamente, penso eu. E deixa eu perguntar, hoje, né, depois disso, de todo esse processo, tudo, desse caminhar, aí foi lançado. Aí hoje, como que a revista está estruturada? Por onde a gente consegue acessar ela? Assim, como que vocês organizaram isso no final das contas? Pronto, aí eu vou falar e aí você corrija se eu estiver errada, tá? Em termos mais práticos mesmo, a gente está hoje com quatro pessoas, vou chamar de na linha de frente, que sou eu, Prisca, Ana do Vale e a Letícia, né? Mas eu acho que a Letícia, ela tá mais na produção, né? Mas é isso, né? Mas quando a gente precisar dela, ela vai e faz também. A gente tem algumas tipo, pessoas que estão atuando como colaboradoras, né? Então, por exemplo, e aí é importante dizer que nem, né, tipo, que nem todas são pessoas com deficiência, mas que são tipo que pessoas que estão buscando e fazendo tipo que matérias e entrevistas com artistas com deficiência, porque é a nossa falta, é dar realmente essa visibilidade, né? Então a gente tem alguns tipo que parceiros, né, tipo que de colaboradores que estão ajudando nesse processo, mas a gente mesmo faz algumas coisas, né? Eu sou formada em comunicação e lá em jornalismo, então eu tenho uma expertise lá de entrevistas, tal, é isso, né? Eu brinco dizendo que tem uma disciplina no jornalismo que é cara de pau um e cara de pau 2. Então a gente realmente de falar, tipo, nossa, tem tal ator da novela da Globo Grande, vou perguntar se ele topa dar uma entrevista lá pra gente. Eu não tô nem aí se isso não condiz com, né, a grandiosidade. Entendeu? Então eu falo, gente, a gente tem que ser cara de pau ir lá e pedir, né, e, tipo, que pedir as coisas mesmo. Então, tá nesse processo, então,
para você ter que ajudar a revista ou tipo que colaborar sendo artista, né? Você pode estar mandando uma mensagem lá para a gente, né? Lá pelo DM, @ revista defica.com. Ou você pode estar mandando um e-mail se apresentando, né, dizendo o nome e tal, se você tem algum tipo de deficiência ou não, e dizendo o que é que você gostaria de estar apresentando para a revista, né? Então aí a gente, né? Então aí a gente recebe esse material e passa para a equipe de curadoria, enfim, né, que a gente pega e junta isso tudo e vê, né, o que é, sei lá, o que é que vai para para a próxima edição, mas também o que é que tem uma potência de ir para as próximas, né? Que também, né? Então a gente está com uma quantidade grande de material que talvez, sei lá, a gente já consiga fechar a dois, mas mais e já tá começando a três já também. Então eu acho que a ideia é estar tipo que abertas para estar recebendo esses trabalhos e tal. E pelo menos. E aí, claro, né? Tipo assim, e aí, claro, eu acho que abertas também a ter que receber também a ajuda de pessoas que estão a fim de produzir o conteúdo, né? Também. Sei lá, porque é isso, não sei se ela, tipo assim, vai que tem alguém que a gente já recebeu, né? Que tem uma experiência com ilustração, né? E aí quer fazer as ilustrações da revista também. Então a gente está aceitando essas colaborações que são de ordem mais prática, né? No sentido de né, sei lá, tipo, de uma construção das etapas de uma revista, né? Que passa pela A diagramação, diagramação. isso, né? Pela ilustração, pela comunicação, todo esse processo assim, e a parte artística, né? Que é a pessoa que quer estar enviando as suas artes, né? A sua proposta, o seu texto e tal. E aí, claro, né? Vai ter situações que a gente tem que fazer algum tipo de trabalho, tipo que de orientação, né? De entender, porque é isso, né? Eu acho que tem muita gente que pega e envia o portfólio inteiro. E aí eu tenho que fazer uma espécie de curadoria ou uma espécie de orientação e falar assim, É. mas, sei lá, tipo, O que você quer publicar, né? desse universo aqui inteiro, você tá a fim de quê, né? Tipo assim, o que é que te interessa mais, entendeu? Então, às vezes, também a gente acaba que fazendo esse processo de orientação, mas não é o ideal, né? Porque, ao mesmo tempo, é isso, né? A A gente gente não quer não interferir, quer né? interferir. Uma coisa que é interessante a gente dizer, né, que esse processo de curadoria, ou para quem quiser enviar, né, seja um texto, seja, enfim, um ensaio poético, que é o caso, por exemplo, tem uma menina, a Aimee Moraes, ela está trabalhando na ilustração, em parte da diagramação de um texto, e ela também mandou uma ilustração com um poema. E aí eu disse, olha, eu acho que esse trabalho está legal, você não quer publicar também na literatura, então ela é uma pessoa que está contribuindo e que a revista fica permanentemente, digamos, entre aspas, né, mas fica aberta para mandar, porque às vezes não entra na publicação que está saindo agora, por exemplo, mas entra na que vem depois, e enfim, é uma curadoria que fica sempre aberta, a gente está sempre recebendo o trabalho, então quem quiser enviar, pode conversar conosco na DM, pode enviar por e-mail também, né, revista deficas, nunca sei, @gmail.com, eu acho que é. Quero fazer uma pergunta aqui. Talvez minha pergunta se encaixasse melhor depois da última pergunta, né, da pauta. Mas eu acho que ela pode se encaixar daqui também. Até para eu não esquecer da minha pergunta, né? Que assim,
eu tenho formação em história e a gente que somos historiadores, nós temos um certo problema que é olhar para o futuro, ao mesmo tempo projetar no futuro se olhando para o passado, né? E eu explico essa minha fala. Eu acompanhei muitas revistas e jornais que hoje não existem mais, mas hoje são com documentos históricos, né? A exemplo, eu conheci nesse sábado uma das mulheres que fez a revista Lampião no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a revista Lampião durante a ditadura, que vai inspirar o pessoal do Rio de Janeiro a fazer a Lampião da Esquina, que foi uma grande referência para a população, que é uma grande referência de estudo para a população LGBT na época da ditadura. E também eu trabalhei uma vez com um podcast do Jor Negro, que era um jornal sobre a pauta negra durante a ditadura também. Eu tava pensando em outros casos aqui, tipo, tô estudando sobre a Greve 17 como roteiro, e tinha o jornal A Febre, o Combate, que hoje são documentos históricos referentes, que fazem referência a esse momento deles, e fazem referência a essa população que produzia eles. Eu queria perguntar o seguinte: vocês já se depararam com essa visão de que o que vocês estão produzindo agora, né, sendo referente a artistas def, no futuro vai acabar sendo uma referência para quem estuda a história def, tipo, no contexto de 2025? Vocês já se depararam se projetando o futuro, olhando o passado? Porque a gente pensa isso na Museana, tanto que é por isso que a gente faz a primeira pergunta sobre a história das pessoas, que a gente entende a Museando como um registro pessoal também, né? A pessoa dá um pouco da sua biografia ali, e a gente deixa um pouco isso registrado. Vocês já se depararam com esse tipo de pensamento? Sinceramente, Gustavo, é uma coisa assim que eu estava falando isso em terapia esses dias, que acaba virando uma referência, né? E que isso fica para quem vem, enfim, independente de seguir ou não seguir. Mas eu, enquanto pesquisadora, eu acho que posso usar esse termo, eu demorei muito tempo para me reconhecer enquanto uma pesquisadora, porque eu acho que tem um peso nessa palavra, né? Ai, a pesquisadora falando e tal, mas não necessariamente. Então, hoje em dia, acho que me coloco nesse lugar e te digo que quando eu, Priscila, pensei nisso, eu pensei na dificuldade. Eu estou falando da minha vivência, o que passa por esse corpo, né? Eu pensei na dificuldade que eu tive de encontrar material. A primeira coisa que eu pensei é quem está estudando essas pessoas. Claro, tem alguém como o Edu, a própria Ana Carolina Teixeira também, que é uma referência, uma das primeiras referências é ela, o Edu e a Estela Lapone. Essa foi a primeira coisa que eu tenho pensado, né? E eu digo que bom, eu espero que as pessoas que venham, pode ser muita prepotência da minha parte, mas é uma coisa que eu tenho pensado e que eu fico muito feliz, porque eu espero sinceramente que as pessoas que venham, principalmente mulheres com deficiência que estão com dificuldade de se reconhecer, sendo eu uma mulher com deficiência que tenho a minha vivência invalidada, inclusive muitas vezes até pelo próprio movimento feminista, porque eles consideram que isso é uma coisa que diz respeito à questão da medicina, não passa pela questão de gênero. Eu espero que elas tenham mais facilidade e, sinceramente, me deixa muito feliz que essas pessoas possam ter aonde procurar, porque eu não tive. Eu tive que catar um pouco daqui, um pouco dali, um pouco dali, e essas referências elas não vinham das artes. Poucas foram as referências como alguém, como a própria Ana Carolina Teixeira. O Edu, o que tinha de referência do Edu, por exemplo, quando eu fiz, que foi em 2018, era quando ele analisa as leis de incentivo à cultura do governo Lula, né, que esse foi o mestrado dele. A carta aos bípedes ali, a questão da bipedia compulsória, veio quando eu já tinha terminado, né? A própria Estela Lapone foi escrever, enfim, a sua metodologia, o Zeleicando, essas coisas todas aí que ela traz, deixa eu ver aqui o nome do livro dela direitinho, Corpo Intruso, foi depois, eu estava em vias de defesa. Então eu espero, sinceramente, que
que essas pessoas, que esse movimento possa, a revista enquanto movimento, assim, que possa inspirar outras pessoas, possa ser útil e que possa ser um registro, um documento que possa fortalecer essas identidades, entende? Não como um reforço de superação, mas como um reforço de criação, né, de estofo teórico. Enfim, é o que eu acho. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que sim. Não sei. Olha, eu tenho medo da grandiosidade da referência. E aí eu aprendi isso com um outro projeto meu que é o Voz Gagas, né? Eu tenho uma página que é o Voz Gagas lá no Instagram, @Voz Gagas, bem simples de se achar, assim, bem fácil. E eu comecei a ter esse peso da referência no Voz Gagas quando ele começou a crescer muito e as pessoas elas me procurarem, elas me mandarem tipo que mensagens para falar o quanto que eu estava sendo uma referência para a vida delas, eu não sei o que, não sei o que, e eu vi o quanto que esse peso me me deixou com muito medo de produzir algumas coisas, né? Então eu comecei a não produzir algumas coisas ou a rever algumas coisas antes de produzir, e aí eu via que ela não era uma produção de uma, sabe, de uma referência. Então eu acho que aquilo que deveria ser uma coisa, um prêmio para mim, ele começou a virar um grande peso, né? E aí eu fui conversando isso com a minha terapeuta e entendendo algumas coisas. Assim. Então, quando eu tirei esse peso dessa referência, assim, né, tipo histórica e tal, eu comecei a produzir com mais tranquilidade. Eu acho que quando eu tirei esse peso dessa referência, eu comecei a produzir com mais tranquilidade e às vezes até tipo que me permitir estar produzindo umas coisas mais besta mesmo, entendeu? Assim, de falar, sabe? Assim, às vezes só um diálogo, tipo, ai, hoje fui comprar um pão na padaria e gaguejei muito, sabe? Assim, as coisas bem do dia a dia, bem besta mesmo, assim. E eu comecei a achar mais interessante, sabe? Eu acho que essa coisa é mais tipo, que despreocupada, assim. Então, quando veio a Defissas e essa coisa dessa referência, eu meio falei, não, pera, vamos deixar aqui um pouquinho, tipo, aqui de lado e também ver também para onde vai também, porque eu já tive outras experiências de trabalhos em grupo, né? Então, como eu falei, pessoas são difíceis de se lidar. Então é isso. Eu acho que viver um dia de cada vez ajuda eu a amaciar um pouco a minha ansiedade ou uma possível grandiosidade. O que eu É, desejo para Defisas é uma coisa que a Priscila falou, que acho que ela seja uma inspiração. E eu acho que ela seja uma inspiração para até que outros projetos venham a ter que existir, que ela seja realmente uma coisa que, que que ela se abra porta transborde para mesmo. outros. Eu acho assim que essa é uma coisa que eu venho trazendo terapia, tipo assim, eu não, Priscila, eu não quero esse peso da referência, tipo, referência disso, não, eu não quero esse peso da referência, mas eu acho que a Defícias, ela querendo ou não, ela acaba, de alguma forma, ela pode acabar tendo um peso de referência. Eu prefiro não pensar em referência histórica nesse momento, mas que ela, pelo menos, ela sirva para abrir caminhos e que ela sirva, sei lá, como um catálogo para que outras pessoas não tenham as dificuldades que eu tive, porque as dificuldades que eu tive, inclusive para me encontrar nesse lugar que eu hoje em dia me entendo como uma mulher com deficiência, uma artista e que eu posso sim estar no palco porque fui atrás dessas referências, foram todas sozinhas. Então, assim, que outras pessoas consigam ter isso como um catálogo, eu prefiro não pensar no peso histórico, mas eu acho que, querendo ou não, independente do rumo que tome, isso pode acontecer, sabe? Mas é muito difícil porque
a gente não sabe tudo, entende? Tu tá numa constante construção do teu aprendizado e tem muita coisa que eu não sei. Eu acho que é um campo muito, muito vasto. Por exemplo, coisas, né, temáticas da gagueira são coisas muito específicas. Eu não tenho estudo sobre isso, eu também não tenho estudo sobre tal coisa. Eu vou ter estudo sobre o meu tipo de deficiência, o que passa por esse corpo. Então, é quando eu falo, até bem prepotente da minha parte, você tem noção que isso pode ser uma referência histórica algum dia? Tenho noção, e eu ainda sou mais prepotente, digo, eu espero que seja um dia uma referência histórica. A revista, não eu, não é nesse sentido de eu quero virar, mas que a revista seja, e que ela, bem como a Xanda falou, que ela impulsione outros projetos, que outras pessoas possam, né, se sentir possíveis e que venham mais iniciativas, né, para, eu acho que para trazer esse estofo, porque a gente precisa de pessoas com deficiência documentando, eu repito, documentando seja seu ensaio, seja sua produção metodológica, e isso é sim algo que com o tempo, se bem tratado, ou enfim, resgatado, pode ser sim uma referência histórica, querendo ou não. É uma das coisas que a gente pensa aí para o futuro da Defissas, né? E o que vocês hoje, né, com as pessoas que estão aqui, que lerão logo mais a revista, o que vocês acham o que vocês esperam que quem leia realmente leve, assim, consigo? O que vocês acham que vocês querem trazer? Vocês já trouxeram muito o que vocês entendem do projeto, o que vocês compreendem, o que vocês pretendem com o projeto, né? Mas o que vocês acham que, principalmente, vocês querem que as pessoas levem? Que as pessoas que estão lendo, que elas levem consigo do projeto, da revista, e vocês, assim, para o futuro. A gente já está aí pensando uma terceira edição, né? E é isso, vocês querem, sei lá, a revista virar, não sei, outra coisa, ou por enquanto é isso? O que a gente pensa aí de futuro? Acho que quando as pessoas leem, né, ao lerem Defícias, que levem consigo, acho que a possibilidade de um corpo dito impossível produzir, acho que a possibilidade da diversidade como algo potente, sabe, que elas possam abrir o seu repertório artístico, o seu repertório de fazer, que elas possam se abrir. Para mim, assim, Priscila, pode ser uma coisa bem ingênua, mas que possa haver essa abertura de olhar, essa abertura para o outro, né? Para a diversidade, nesse caso, mas para vários tipos de diversidade que elas, sei lá, de alguma forma elas, né, consigam abrir o seu leque, o seu olhar, né, o seu repertório. Quanto a planos, assim, né, o que a gente quer abordar, eu não sei, assim, a priori, conforme a gente vai recebendo, a gente vai montando, né, então, eu não sei, assim, tô meio perdida, porque eu fiquei viajando, mas voltando, né, o que eu espero é que as pessoas levem consigo a potência da diversidade, né, e do corpo DEF como um corpo criativo, um corpo que trabalha, um corpo que pensa, talvez não de uma maneira normativa, mas que é uma forma de pensar, entende? Uma forma de pensar, de fazer, de agir, de ser e estar no mundo. Eu acredito que seja isso para mim, pelo menos. Eu acho que o que eu espero que a pessoa que tenha acesso a ela é que ela entenda e compreenda de que ela não está só, né? E que há outros artistas que também estão aí, tipo, que das que calgando esse espaço também, né? Então eu tenho isso assim, de planos, né? Enfim, eu fiz um plano de negócios, né? Então eu, eu vou contar um pouco sobre, não sobre o plano, mas como é que veio, né? Esse processo, né? O, a ONG TODX, é TODXS, que é uma ONG que vai estar fomentando os projetos
de empreendedores, né? LGBTs, pessoas com deficiência, de mulheres, de pessoas negras, enfim, né? De empreendedores criativos nesse setor, né? Eles tinham aberto curso que é o Ideação, que a ideia é de promover e de dar algum tipo de letramento sobre algumas coisas sobre o empreendedorismo, né? Então, foi um curso até que longo, de uns 2, 3 meses. A gente tinha encontros e aulas uma vez por semana, e ainda tinha alguns exercícios e tal. Então, era super interessante, porque era tipo que quase tipo que pega lá na mão e levar e dizer, olha, você tem que ter algum tipo que de objetivo para o projeto lá que você tem. Você tem que ter alguma ideia de quem é o seu público-alvo, porque com ele, enfim, né, para ter que explicar a importância disso, porque é isso, né? Acho que tem um dado de a, que há um dado que é de desemprego que é muito grande entre as pessoas com deficiência. Então, como é que a gente consegue estar capitalizando a partir dos projetos que a gente tem também, né? Então, acho que tinha esse viés mais de pensar formas de se autossustentar de alguma forma, né? Ou, pelo menos, de ter que, de ter que incentivar para que a gente pense algumas estratégias de sobrevivência financeira para o projeto né, que a gente estava se inscrevendo. Quando eu me inscrevi para pensar algo pro Vozes Gagas, mas estava tipo que bem perto lá do lançamento lá da revista, e eu via que talvez podia ser mais interessante ter que pegar ela como um tipo que uma prática, né? Tipo que um exercício para se fazer ali do que eu estava aprendendo em termos de negócios e tal, e como é que a gente poderia estar pensando um plano de negócio para isso. E aí eu apresentei a minha proposta e ela foi selecionada para ter que ser apresentada para uma série de marcas, né? Uma série de empresas e tal. Então foi muito interessante, né? Tanto pelo fato de eu ser uma pessoa gaga nesse lugar né, tipo que de apresentar para grandes marcas e tal. E acho e o fato da revista tão nova, mas eu ter conseguido ter extraído dela uma potência, né? Então, enfim, de alguma forma eu pensei num plano de negócios e eu estou para ter que apresentar isso para as pessoas da revista, mas também para as pessoas que são as colaboradoras dela, né, que também, porque também eu acho que tem um processo de se entender de que a revista ela vai para além das pessoas artistas, né? Mas eu acho que a gente fortalece toda uma ecologia cultural, né? Quando a gente vai estar falando de diversidade, de acessibilidade, mas também a gente está falando de justiça, a gente está falando de uma cultura do acesso, né? Que é muito maior do que as pessoas que são artistas, né? Mas é toda é, essa ecologia mesmo, é, que é o que vai estar colocando a acessibilidade no centro, enquanto um processo criativo também. Então, eu acho que foi super interessante ter feito esse curso. Eu acho que para além de eu ter, tipo, que ter sido selecionada, mas eu acho que o que talvez é isso, né? Eu acho que o conhecimento é algo que
que ninguém tira lá da gente, né? Então, e também, então eu estou nesse momento de pensar em como está como tá fazendo esse compartilhamento lá de conhecimento, né? Tem uma música que é eu acho que na verdade é uma frase de uma música que é eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, então é mais ou menos isso, né? Então vou ali, tenho acesso a algum tipo de conhecimento que pode estar beneficiando o projeto e juntos a gente vai ver quais as possibilidades disso ter que acontecer para o futuro. A gente espera bastante coisa e a gente não só espera, a gente faz, né? Então vocês já estão fazendo, então tá tudo certo, vamos juntos nessa. E agora a gente vai chegando ao final do nosso episódio, mas falando sobre o futuro, então tá tudo ótimo. E é um momento que a gente pergunta se vocês têm alguma indicação. Pode ser filme, pode ser texto, pode ser o que quiserem, assim, não necessariamente vinculado ao tema, mas algo que vocês, para a construção de vocês, enfim, como pessoas, foi legal, e que vocês queiram compartilhar de alguma forma com os museanders. Quer começar, com? Eu tenho indicação, lembrando que as indicações aqui no Museando às vezes não necessariamente batem com o tema que a gente fala aqui, né? É porque eu ainda estou muito... A gente está gravando aqui no dia 28 de outubro, e no sábado, dia 25, foi os 50 anos do assassinato de Vladimir Zog, e eu ainda estou nesse meio, assim, de temático, né? Então, indicar o documentário que a Cultura fez, né, A Vida de Vlado, né, eu comecei a assistir, não consegui terminar, mas ainda tá muito bom. Fica a recomendação desse documentário sobre a vida do Vladimir Zog, porque a gente fez uma atividade no sábado, né, no Museu com o Núcleo Memória, lá no DOI-CODE, que a gente falou sobre o Vladimir Zog, e a minha parte, né, da parte da Museu de falar sobre, na mediação, foi falar sobre a vida do Vlado, né, e foi bem difícil, porque eu falei logo depois do Adriano Diogo, que é um ex-deputado federal, um ex-deputado estadual de São Paulo, que é uma das vítimas da ditadura, né? Ele foi preso no DOI-CODE, foi tortura. Então, falar depois dele sobre o que aconteceu com ele falando também sobre o que aconteceu com o Vlado, foi difícil, mas eu consegui, através da minha fala, eu fiz uma exaltação à vida, né, a vida do Vlado, e eu também tive feedbacks que isso mexeu com as pessoas que estavam ali, né, uma das técnicas que eu usei para poder fazer a mediação foi colocar a voz do Vladimir Zog numa entrevista que ele deu, né, então acho que esses contatos humanos, esses contatos através dos sentidos, né, que muitas vezes quando a gente pensa em uma mediação, em dar uma aula, a gente pensa muito no falar e no ver, né? A pessoa que eu vou falar para vocês nesse método bancário que o Paulo Freire era tão contra, né, da educação bancária, e também do mostrar através de fotos, mas eu acho que também o ouvir, o sentir, o tocar, eles também são educativos, né, e os outros sentidos, inclusive tendo a acessibilidade a gente entende isso, né, de explorar os sentidos para poder ter esses resultados da educação, né, então tá a minha indicação sobre o documentário do Vlado. Não tem muito a ver com o programa aqui, mas é o que vem na minha cabeça agora, né? Porque a gente acabou de ver de um programa sobre acessibilidade arquitetônica, então as minhas indicações acabaram ficando lá. Sim. Sensibilização a gente tá aceitando todas, de qualquer área, de qualquer jeito, estamos juntos. E te ia perguntar para você agora, Priscila, tem alguma indicação? Eu tava abrindo aqui, eu sempre digo que eu não gosto de coisa muito leve, né? Eu não sei assistir coisas muito leves. Tem um curta, que foi a gente tava conversando sobre ele na live e eu não conseguia me lembrar, chama um curta que ele tá na Netflix chamado
Perdoai-nos as nossas ofensas. Ele se passa nos anos 30 e ele traz a questão, basicamente, né, vou ler aqui a sinopse, né, o menino e sua mãe rezam todas as noites pedindo proteção até que os soldados nazistas começam a assassinar pessoas com deficiência. Pessoas como ele. Ela é uma professora de matemática do primário e ela, tipo assim, supostamente fez tudo o que o sistema pediu. Ela era uma mulher loira, do olho azul, só que ela tinha um filho com deficiência. E aí o que acontece, né? O que a gente faz? Tipo, mesmo seguindo todos os paradigmas para que vocês não levem meu filho, eles chegam ali no Action 4, né? Que é a medida de eutanásia, principalmente de pessoas com deficiência, em 1939, se não me engano. Então foi algo assim que me impactou muito. Eu sou apaixonada por Segunda Grande Guerra e esse foi um curta. Agora eu não lembro qual é a origem dele, mas ele não é norte-americano, tá? Que inspirou meu documentário, não, meu espetáculo, e ele me atravessa até hoje, porque eu fico pensando que isso de alguma forma está se repetindo e ele é atual. Então, para quem tem estômago, para quem gosta de história e para quem... Acho que ele traz, assim, o cotidiano da época, assim, de certa forma. Não que eu seja uma historiadora, não sou, mais... é algo, assim, que eu gosto muito e que acabei pesquisando muito em função do meu espetáculo. Acho que é uma indicação forte, para quem gosta de coisa forte, eu indico. Tá no Netflix, ele é curtinho, 15 minutos, nem isso. Eu indicaria 14 minutos, desculpe. Perdoai-nos as nossas ofensas. E Alexandra, me diga aí se tem alguma indicação para os nossos museanders. Gente, então, né, eu tô em final de mestrado, então eu pensei, já vi um monte de referências acadêmicas, mas acho que eu já tô meio que cansada delas, assim, que eu acho que vocês vão entender. Aí eu pensei comigo, né, aí eu fiquei dando uma olhada ali nos livros que eu tinha, e eu pensei, cara, qual foi? E, tipo assim, eu meio que comecei a fazer uma reflexão comigo mesma, que é se eu não tivesse que ler nada de referências acadêmicas, o que é que eu tô com vontade de voltar a ler, que eu não terminei, que eu preciso ler? Aí eu peguei esse livro aqui, que já tá já na metadezinha, O que as Folhas Cantam, para quem canta cada folha. É uma a capa azul, tem a foto da mãe Estela de Oxós, que é uma das que escreve sobre as plantas. Então, basicamente, ela é enfim, a mãe Estela de Oxós é uma sacerdotisa de orixá, e ela teve todo um conhecimento das plantas, tá? Então ela coloca nesse livro uma pequena parte de algumas plantas, né? E acho que é massa porque não tem a foto da planta, mas tem a música em Iorubá, tem a tradução em Iorubá e tem a história dela, né? Tem meio que um conto sobre ela, né? E eu acho que para mim, que sou filha de Ossanha, acho que é importante sempre voltar às plantas, porque acho que elas me dão esse passo mais devagar que eu preciso ter às vezes, né? Porque eu sou uma pessoa meio que ansiosa e faço mil coisas ao mesmo tempo agora, e aí às vezes eu, sei lá, olho para uma planta que eu não olho faz tempo e vejo que ela tá aí, né, tipo que imensa, e penso, poxa, né, aonde que eu estava que eu não vi isso acontecer. Então acho que a minha indicação é esse livro, e eu tenho uma outra indicação que é vão para a praia. Não leem livro, não vá ver Netflix. Tem a palestra legal. Não, vá lá para a praia, vá para a praia, ou Precisa do vá para uma ócio. cachoeira. Precisa do Gente, ócio. outra. Vão, mas não levem o celular. Ou se não, leva, mas não fica ali tirando foto, só vá para a praia.
Eu acho que tô Sim. precisando disso, assim, tipo, eu tô cansada com essas referências, tô com um monte pra ler, inclusive. Muito bom. Descanse o seu mental. Exato. Muito Falou. bom. A gente esquece, né, que antes de tudo somos matéria, somos pessoas e apesar de vivermos no AIE, a gente precisa um pouco de Orun também. A gente precisa um pouquinho da planta, do sensível, a gente precisa. Porque se não for assim, a gente não consegue fazer o resto. Então, muito menos lutar, né? Eu às vezes fico, meu Deus, a gente acaba quando a gente, né, se identifica com alguma luta, e não só a luta que é viver, basicamente, com alguma luta social dentro da museologia, a gente se depara muito com isso também. Alguma luta, a gente está enquanto agentes sociais e da cultura. E às vezes a gente só precisa lembrar que nós somos nós. E a gente precisa parar um pouquinho, respirar, ir pra praia, é sempre muito bom. Encontrar nossa mãe e manjar. Então, adorei as dicas, adorei um pouquinho de tristeza de Priscila, mas um pouquinho também pra gente lembrar do porquê que a gente tá fazendo tudo isso. E aí Não, a gente vai pra praia. que eu pau ferro, eu não sei criar coisa assim, eu acho que tive uma trajetória muito, não adianta gente, isso tudo passa pelo corpo da gente, tive uma trajetória muito brusca, minhas criações são bruscas, eu sou uma pessoa doce, mas as minhas criações são violentas, mas assim, se não tem estômago, não assiste, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Não, mas é importante justamente porque a gente precisa também entender o porquê que a gente tá fazendo tudo isso, que são anos que a gente tá lutando contra de violência real, assim. Então, é bom também. E acho que não só isso, mas talvez, eu acho que é porque você acessa esse lugar mais tipo que de violência que você também acessa a delicadeza, né? Eu fico pensando lá nos itãs de Yansan, né? Que é a... Ai, gente, esqueci. Que é o... Como é que é o nome? Não, touro. Que O é búfalo, a... né? O Isso, búfalo que e é a a borboleta. búfala que se transforma numa borboleta. Tipo assim, olha o contraste que é, né? Mas e como é que essa transformação acontece? Porque é isso, né? Se você... Assim, é porque você chega numa delicadeza que você passa por um, né? Tipo, que também, né? Então, um vem com o outro também, né? Exato. Viajando. Eu acho que a gente termina esse episódio com uma reflexão muito boa, né? Que a gente está aqui para conversar sobre uma revista que vem de uma necessidade, que vem de uma urgência que é urgente há muitos anos, né? De referenciar pessoas com deficiência, de ter a participação conjunta, uma construção colaborativa de um momento, de uma sociedade que é exclusiva, que é tipo, que exclui, que é capacitista. Então a gente fecha com isso, sabendo que a gente está nesse contexto de luta e tudo mais, mas que a gente está também produzindo coisas que no futuro e que estão já desabrochando muitas coisas que são assim bonitas, né? Então eu acho que de certa forma estamos aí como a gente fala, nosso museu é um podcast de guerrilha, né? Então a gente está aqui nessas pequenas guerras, pequenas grandes guerras, pequenas grandes causas, e fico feliz que a gente teve esse episódio hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de participar e queria agradecer aqui, Gu, por ter vindo fazer o episódio, por estar aqui na nossa bancada. Eu que agradeço a todos, todas e todos queridos ouvintes aqui também, e pedir perdão, né, em especial esse episódio ser um pouco mais prolixo que o normal, mas faz parte, né? Eu tô muito pensativo ultimamente, estou bastante pensativo, e vim encerrar aqui, já que eu fiz menção ao Teatro do Oprimido no começo, fazer menção agora ao teatro de rua, né? Porque a própria Prisca fala aqui sobre essa questão do capital, né? E eu não lembro agora quem que escreveu o texto aí, faz mais de 3 anos que eu li, então perdão aí pelo falta de crédito, mas a rua, qual que é a grande pegada do teatro de rua? É ocupar um espaço onde há circulação de capital, e isso incomoda.
né? Ocupar espaços às vezes incomoda bastante. E a gente tá aqui para incomodar. Um beijo e bora lá. Exato. E muito obrigada, Alexandra, por ter vindo também conversar com a gente. Ai, gente, eu só tenho o que agradecer, e é isso, né? Eu acho que colocar a revista à disposição para outras atividades, outras conversas e projetos que, né, tipo de que possam ter, e tá convidando vocês também a ter que escrever também lá pra gente, né? Não sei, acho que pode ser uma parceria bem interessante. Sim, sim, sim. Se sentiu convidada aí, Gu? Eu me senti convidada. Então, estamos convidados. Bastante. Ainda mais que nossas veias passa um sangue artista, né? Vamos procurando artistas com deficiência aí pra gente trazer pra revista. E muito obrigada também, Prisca, por ter participado hoje do nosso episódio e ter trazido suas vivências. Eu agradeço, né, em nome da revista, tomo a liberdade, em nome, né, de todos. Eu acho que é isso, né? A gente tá tentando aí botar o pé na porta. E eu acho que o podcast de vocês é isso, é o pé na porta. Agradeço que a gente possa se fortalecer, vida longa ao Museando, e é isso. Axé. Uma boa noite. Vida longa. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Isso aí. Independente do horário, né? Muito obrigada por terem vindo. Vida longa, a revista também Defisas, que a gente consiga aí nessa parceria. Tamo juntos, se precisar de alguma coisa, a gente sempre fala, sempre que, para os nossos convidados, né? Sempre que precisar da Museando para divulgar alguma coisa, assim, que a gente puder ajudar e construir conjuntamente na área da cultura, estamos juntos. E não se esqueçam, Museanders, primeiro, muito obrigada por terem ficado até aqui, e a gente vê, se ouve na próxima, e não se esqueçam que a museologia, Museando e a revista Defisas seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!